Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa Apocalipse Não sobre sustentabilidade. Hoje temos o prazer de conversar com a Joana Balsemão, vereadora no município de Cascais, onde é responsável pelas políticas de ambiente, descarbonização e cidadania e participação. A Joana tem já uma experiência rica e variada nestes temas, agora num registro mais local, numa autarquia, mas no passado já cruzou os corredores das Nações Unidas, da União Europeia, do poder local em Inglaterra e de um governo português. Tudo somado, inclusive a intensidade que põe em tudo o que faz, diria que tem sido uma verdadeira Joana d'Arc do ambiente, ou numa referência mais atual, uma astronauta da nave da sustentabilidade. O destino dessa nave é o tema desta conversa, mas será certamente um planeta ambientalmente próspero e mais justo e coeso. A Joana, que já trabalhou o tema da pobreza energética, sabe que a sustentabilidade implica uma mudança de paradigma civilizacional e que esta só será possível se for inclusiva e participada. Isto é, se for para e com as pessoas. A contribuir para essa sua sensibilidade, talvez esteja o mestrado que fez em Oxford em mudança e gestão ambiental. E, talvez por isso também, as palavras-chave da sua estratégia como vereadora em Cascais não são apenas energia, água, oceanos, terra e florestas, mas também participação e cidadãos. Em síntese, estou certo de que a Joana concordará que um bom líder é aquele que as pessoas admiram, um mau líder aquele que as pessoas desprezam, mas que só temos um excelente líder quando as pessoas apenas dizem fomos nós que fizemos. Haverá algum romantismo na sua visão e ação políticas, e ainda bem. Por delicadeza perdi a minha vida, diz o verso de Rimbaud. Talvez o mundo precise mais desse tipo de coragem. Ou talvez, regressando ao tema desta conversa, a sustentabilidade, nunca sejamos capazes de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas sem sermos bem-sucedidos também a alcançar objetivos de desenvolvimento interior. A Joana será romântica, certamente, das 9 às 5 ou das 9 às tantas na Câmara de Cascais, mas também o é nas suas referências interiores ou culturais, ou não mencionasse com um carinho especial o livro Um Gentleman em Moscovo e o filme Mediterrâneo. O livro passa-se em 1922. Nele, por causa de um poema, um tribunal bolchevique condena um conde à prisão domiciliária num quarto, num sótão de um hotel sumptuoso de Moscovo. Passa então a ser dessa janela com a dimensão de um tabuleiro de xadrez que o conde passa a observar a dramática transformação da Rússia. Porém, e esta parte é importante, sem nunca perder o amor pelo belo e a defesa de valores morais que nenhuma hostilidade vergou. Já no filme Mediterrâneo, premiado em 1992 com o Oscar para melhor filme estrangeiro, um grupo de soldados italianos é deixado durante a Segunda Guerra Mundial numa pequena ilha no Mar Grego, com o intuito de a manter segura. Aos poucos, os habitantes dessa ilha vão saindo dos seus esconderijos e interagindo com esse grupo de estranhos, e o que se segue tem aquele toque de realismo mágico que tantas vezes encontramos no cinema italiano. Seja num quarto exíguo de hotel, num sótão de hotel, seja numa ilha pequena, provavelmente a liberdade será sempre e, sobretudo, um desafio interior. Era no interior das suas celas estreitas que os monges dos filmes de Tarkovsky melhor se abriam ao mundo. Para concluir, e porque a vida também é e muito sobre música, a Joana dança música eletrónica, Floating Points, por exemplo, canta o concerto em Central Park de Simon & Garfunkel e trabalha ao som do belíssimo Calm Concert de Keith Jarrett. Tudo nomes que são também parte da nossa galeria de heróis. Joana, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para uma conversa sobre sustentabilidade. E eu gostava de começar por te perguntar como é que vês o mundo a uma distância de 2030, que é já amanhã, e depois a uma distância de 2050. Nós temos uma série de compromissos internacionais e que são fundamentais para termos um mundo mais equilibrado e coeso, como dissemos,
até 2030, mas sobretudo até 2050. Estás otimista, pessimista? Como é que achas que vai correr o desenrolar e quão bem-sucedidos seremos a alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável? Obrigada pelo convite. Ainda estou otimista. Concedo-me mais uns 4 ou 5 anos, porque se não houver mudanças significativas nesse período, a minha opinião sobre o que vai acontecer em 2030 e 2050 vai ser muito mais negra. E quando eu digo acontecer, é a ação, é irmos mostrarmos ao mundo que não estamos só a falar de metas que têm que ser alcançadas alguns no futuro, mas é o mundo todo congregar à volta daquilo que tem que ser feito e fazê-lo. E isso como é que se consegue? Acabar com certas hipocrisias, acabar com os subsídios perversos, por exemplo, ao carvão, ao petróleo, são 3 trilhões. Imagina. E também talvez a agricultura intensiva, lesiva do ambiente. Por exemplo, imagina o que fazer se canalizássemos toda essa verba para a tecnologia, a mudança nos padrões de produção e consumo, no fundo para o bem. E já não nos falta ciência, não nos falta conhecimento, não nos falta o respaldo académico, sabemos o que temos que fazer. E achas que aquilo que tem, digamos, criado alguma entropia a esse processo de transição para um novo paradigma de desenvolvimento são mais as urgências do cotidiano e os inesperados do cotidiano, como as pandemias, as guerras, as inflações, enfim, etc. Ou achas que efetivamente não há coragem e ambição políticas e também disponibilidade de cada um de nós para essa mudança? Acho que crises como aquela que estamos a viver agora, que nos mostrou que uma guerra aliada a um período de inflação pode despoltar insegurança alimentar, insegurança no fornecimento de energia, insegurança no fornecimento de água, aqui também por causa da seca. Estas crises são um aliado à mudança, porque impelem-nos a avançar mais rapidamente. Outro tipo de crises podem protelar o que é preciso fazer. Como pano de fundo, eu sinto que o que falta é o sentido de urgência, porque quando falamos de degradação ambiental, não é de um dia para o outro que acontece. Mas diz-me uma coisa, tu tens sido sempre muito sensível ao tema das pessoas, por exemplo, e pegando naquilo que dizias da crise que estamos a viver, no caso não só alimentar, mas também energética, a verdade é que a Europa ainda não tem capacidade instalada, solar, eólica, etc., energias renováveis capazes de prescindir em larga escala dos combustíveis fósseis. E, portanto, a reação imediata, apesar da União Europeia ter proposto um plano alternativo, o Repower EU, mas a reação imediata é vamos voltar aos combustíveis fósseis, nem que seja por um período de transição, até termos capacidade instalada de renováveis. Como é que vês estes períodos de transição, que depois muitas vezes acabam por se alongar demasiado? É um período de transição que não pode durar mais do que 2 ou 3 anos e tem que ser só para o gás, o resto tem que ser descurado. O gás acaba por ser o menos pejorativo e lesivo de todos os combustíveis fósseis. E, portanto, obviamente tem que haver um período de transição, não podemos ficar sem fornecimento, mas tem que ter um prazo, e esse prazo tem que ser muito curto. E, portanto, isso convoca coragem política para definir prazos, convoca disponibilidade de investimento por parte do setor privado e convoca também a disponibilidade dos cidadãos para algumas dores de período de transição, é isso? Não quero associar as dores dos cidadãos a esta nossa receita, concordo com tudo o que disseste, exceto as dores dos cidadãos. Acrescentaria à tua receita o fator inovação, a tecnologia, felizmente, está sempre a evoluir, isso permite também a redução dos preços. Acho que é errado associarmos sacrifício pessoal a transições ambientais. Tu achas que não é necessário mudar hábitos ou estilos de vida a que nos habituamos para sermos capazes de alcançar os tais objetivos exigentes para a década? Até um certo ponto, sim, ou num certos grupos socioeconómicos que estão mais confortáveis, talvez, mas do ponto de vista das políticas públicas, é um erro assumir que pessoas que já vivem com dificuldades têm que arcar mais sacrifícios. Veja-se o que aconteceu em França
e com as políticas climáticas do presidente Macron e a falta de comunicação e alguma falta de sensibilidade, apesar de eu gostar deste presidente, a falta de sensibilidade levou-os a implementar políticas de forma não ponderada que prejudicaram a vida de muitas pessoas através do aumento do preço dos combustíveis porque não se criaram alternativas. E é aqui que eu quero chegar. Do ponto de vista das políticas públicas, tem que ser induzida a criação de alternativas. Portanto, tu achas que a primazia deve ser dada à oferta e que essa é a questão decisiva, dar às pessoas alternativas e que depois então a procura, as pessoas farão as suas escolhas de forma consciente? Sim, não significa que em paralelo as pessoas não possam fazer as suas escolhas e devem, mas nem todas conseguem, nem toda a gente consegue comprar alimentos biológicos, por exemplo. Nem toda a gente consegue ter um carro elétrico, muita gente não consegue ter um carro, quanto mais elétrico. E, portanto, as duas coisas têm que acontecer em paralelo, mas eu não quero colocar o ónus sobre o sacrifício das pessoas, sobretudo das pessoas que já estão mais fragilizadas. Sim, claro. A sustentabilidade, eu não sei se concordarás com isso, pode significar aumento de preço dos produtos, quanto mais não seja para pagarmos a pegada ecológica e social dos produtos. Muitas vezes dou o exemplo das t-shirts. Perfeito, é um perfeito exemplo. Exato. Nós, quando pagamos uma t-shirt a um preço 8 ou 9 ou 10 euros, não pagamos, evidentemente, todos os impactos ambientais e sociais da t-shirt e, portanto, não se respeitaram os direitos humanos ou do trabalho em alguma parte do mundo, usou-se água em excesso, energia em excesso e isso não está refletido no preço da t-shirt. Portanto, se nós refletíssemos tudo isto no preço dos bens, os preços aumentavam e ficavam menos acessíveis, designadamente às pessoas com menos meios. Estamos a falar de t-shirts. Certo. Podes ter 7 t-shirts em vez de 20. E, portanto, essa seria uma mudança comportamental que te parece realizável? Sim. Esta t-shirt que eu estou a usar hoje é feita de PET, plástico reciclado, e é mais cara do que uma t-shirt normal, por exemplo. Em Cascais, tem sido notório que têm procurado alguma inovação, para usar a tua ideia da importância da inovação, na relação com os cidadãos e alguma gamificação, procurando influenciar os cidadãos no sentido de alterarem os seus comportamentos. Queres-nos falar um pouco sobre isso? Claro. Em Cascais, como no resto do país, a taxa de reciclagem não está ao nível das metas que foram definidas, infelizmente, e tivemos de encontrar fórmulas de atrair os cidadãos para fazerem a separação. Não é por falta de contentorização, pelo menos no caso de Cascais, também não é por falta de sensibilização, no caso do país no todo, porque há 20 anos que temos o macaco Gervásio e outro tipo de comunicação, e então decidimos os incentivos, experimentar aqui a gamificação. Se fores uma das 11 máquinas deste projeto, depositas a tua garrafa, a tua embalagem, recebes pontos, um ticket com pontos, depois convertes os pontos em prémios. E os prémios também são sustentáveis, portanto, o prémio mais procurado é uma trotinete elétrica, mas também há, por exemplo, fatos de banho feitos de plástico reciclado, há palhinhas reutilizáveis, há piqueniques na Quinta do Pisão e cabazes biológicos, e tem sido um sucesso. Não basta a informação para mudar comportamentos, na generalidade dos casos. É preciso incentivos e é preciso alternativas. E eu falo às vezes do triângulo, não é triângulo, diamante, da mudança, que tem 4 E's, e um é o exemplo, portanto, dar o exemplo, outro é o enabling, outro é o engaging, envolver as pessoas, e obviamente eu vou me esquecer do quarto, mas eu já me vou lembrar, mas é um triângulo que é encouraging. Pronto, isto funciona melhor em inglês, mas se nós pensarmos numa política pública como, por exemplo, os transportes, não basta eu dizer aos cidadãos não usem o vosso carro privado porque isso é poluente, eu tenho a obrigação de fornecer alternativas. Então também foi isso que fizemos em Cascais, duplicámos as rotas dos autocarros e além disso tornámos os autocarros gratuitos. E portanto aqui já estamos a fazer o enabling, estamos a dar o exemplo e por aí fora. Sim, mas sim, quer dizer, eu não tenho dúvida, todos concordaremos que já estamos todos, já há um consenso em relação àquilo que é necessário fazer, e entre o setor público, privado e da parte, diria, dos cidadãos em geral, e que já todos partilhamos num conjunto de objetivos, que serão coletivos, enfim, para a humanidade,
mas a única dúvida é se estamos a agir suficientemente rápido, não é? E, portanto, a janela até 2030 é uma janela muito curta. O que é que tu achas que, se tivesse uma varinha mágica, o que é que seria, assim, a prioridade no setor público, a prioridade no setor privado e a prioridade em termos de mudança de comportamento, a dimensão sociedade? O que é que essa varinha mágica faria acontecer do lado das empresas, do lado da administração pública e do lado das pessoas? Queria só dizer uma coisa, a meta de 2030 é completamente artificial e quando pensamos nas alterações climáticas, não há, ninguém sabe prever o que é que os famosos feedback loops vão gerar, ou seja, o gelo está a derreter, já não há, os raios ultravioletas já não são refletidos de volta para o espaço e ninguém sabe quando é que vai ser o momento em que isto vai virar de forma drástica os padrões climáticos. E por isso, claro que é bom ter metas, é bom que elas sejam redondas, mas às vezes é preciso ter a consciência do urgente. E como nada disto parece urgente, porque está a acontecer gradualmente, ou de forma longínqua, não atuamos. Mas então, eu não quero fugir à tua pergunta. Joana, vou-te só dar uma nota concordando contigo. Para nós atingirmos as metas de 2030, tal referencial, ainda que seja algo simbólico, mas fundamentado pela ciência, temos de ser capazes de reduzir as emissões até 2030 anualmente, muito mais do que as emissões reduziram durante o ano de confinamento de 2020. Porém, sem estarmos confinados. As nossas vidas e economias. Portanto, exatamente, parece um desafio absolutamente disruptivo e a uma escala. O António Guterres dizia recentemente o mundo precisa de descarbonizar ou reduzir emissões até 2030 na ordem dos 45%, como sabes, e a expectativa neste momento é de um aumento de 16%. Essa diferença de menos 45 para mais 16 seria uma revolução nos sistemas económicos, nas nossas vidas. Como é que tu vês, voltando à varinha mágica, a possibilidade de nós fazermos este sprint, ainda que o referencial de 2030 seja algo simbólico, mas é importante, evidentemente, fazendo convergir a administração pública com as empresas e com os nossos comportamentos? Acho que por aí no centro há muitos passos há muitas variáveis, há muitos passos de varinha mágica, mas vamos tentar o passo que é o consumo e a produção, porque no setor público 18% das compras, 18% do nosso PIB tem a ver com compras públicas. Se nós tornássemos essas compras públicas ecológicas, imagina o efeito dominó positivo que isto podia ter em todas as cadeias de valor, portanto. Aliás, foi o Tribunal de Contas, o ano passado, no relatório, a pôr o dedo na ferida e dizer que o Governo, o Estado português, não faz green procurement, não é? Não adota critérios ecológicos nas compras públicas e quem esperaria que fosse o Tribunal de Contas a chamar a atenção, não é? Fico contente, não sabia. É verdade, é verdade. Mas e temos uma diretiva, claro, temos uma diretiva agora em discussão na União Europeia, a de due diligence, e a partir de agora sim espera-se, quer setor público, quer privado, ficarão mais responsáveis por aquilo que se passa a montante nas cadeias de valor, não é? E é excelente, isto é uma das grandes vantagens da União Europeia. Eu acho que nós estaríamos muito atrasados em matéria ambiental se não houvesse toda esta declinação de metas, objetivos e multas, castigos, que emanam de Bruxelas. Mas ainda no outro dia tivemos uma reunião sobre fardas da nossa Polícia Municipal, no caso de Cascais, que agora vão passar a ser de materiais certificados, portanto, com pegada ecológica e social reduzida. E imaginar isto replicado a todo o país, a toda a Europa, pode ser muito interessante. Eu não estou só a falar das impressoras, há todos os materiais e bens que um serviço público adquire. Se tivessem isto em consideração, podia ter um impacto gigante. Então, varinha mais em setor público, a questão da cadeia de abastecimento, do procurement, para o setor privado. Um dos passos de varinha mágica, sim. O setor privado, eu disse que o mote ia ser esse, portanto, consumo e produção. E do lado dos cidadãos e do setor privado, eu acho que era muito interessante haver, por exemplo, mais rotulagem. Eu sou fanática da rotulagem, eu gostava muito de ir ao supermercado e na mesma prateleira onde estão, faz de conta, todos os shampoos, a ver a categorização da A, B, C, D, E, para eu saber qual é que tinha menos pegada ecológica e já agora social. E isto para mim seria um fator de decisão importantíssimo sempre que eu fosse atuar, agir com o meu poder mais forte de todos. Eu sou mais poderosa quando eu estou a consumir. Somos todos. Portanto, a nível individual, nós estamos a emanar os sinais que queremos emanar quando consumimos. E, portanto, ligando agora ao privado,
Se o privado, por imposição de Bruxelas ou sem imposição de Bruxelas, produzir de forma mais sustentável, casamos tudo isto. Sim, e acreditas mais num sistema mais livre, voluntário, de adesão voluntária do privado, ou mais regulamentado e com maior disciplina imposta pelo poder político? Depende das geografias. Acho que depende muito das geografias e depende muito da disponibilidade financeira da população também. Não imagino um mundo sem os dois. Tem que haver voluntarismo e tem que haver regulamentação. Também não queremos viver num Estado que é altamente espartilhante, para não usar outras palavras. Mas eu volto a dizer, nada disto vai acontecer até sentirmos a urgência e até sentirmos na pele. E no dia em que começarmos a racionar água de forma generalizada, no dia em que não tivermos todos os alimentos que precisamos ter ou que estamos habituados a ter nas prateleiras dos supermercados, ou que a conta de energia for demasiado cara, se calhar isto tudo vai começar a acontecer de forma mais expedita. Há bocadinho falavas do custo ou das dificuldades, dos desafios em conseguir fazer a transição climática. A verdade é que a partir do momento em que nós nos tornemos menos dependentes de importação de petróleo e de gás, nós, país, vamos também poupar muito, e a poupança pode ser investida noutras áreas, seja sensibilização, seja tecnologia, seja renováveis. E tem mecanismos de compensação, de combate à falta de acesso à pobreza energética, inclusive. Já agora, só sobre política fiscal, que é um tema... Que não é o meu forte. Sim, mas que é um tema... Tu concordarias com um Estado que taxasse mais, ou cobrasse mais impostos sobre aquilo que nós queimamos, por não querer usar a expressão em inglês, e sobre as emissões a que damos origens, do que um Estado que cobra mais ou que taxa mais a riqueza? Ou seja, uma transição fiscal no sentido de acelerar a transição ecológica. Eu volto ao exemplo francês. Não podemos taxar de forma cega aquilo que queimamos sem antes assegurar que os cidadãos têm, de facto, alternativas e, portanto, os cidadãos que se zangaram em França tinham que fazer o commuting da periferia para a cidade porque não havia transporte público em condições e com horários regulares, etc. Portanto, não pode ser cego, mas concordo em que seja taxado, por exemplo, como foi os sacos de plástico, porque há alternativas e vê-se, foi um sucesso. Sim, não é? Porque o mundo é vasto e as pessoas não estão só aqui em Portugal e na Europa, e a transição, como já dissemos, tem que ser justa e justa para o mundo, também para os países em desenvolvimento e, sobretudo, até diria, a Greta Thunberg publicou um artigo agora recentemente, talvez tenhas lido, no The Guardian, em que dava um exemplo que é um pouco aterrador, que é o de que 3 mil milhões de pessoas no mundo, os 3 mil milhões de pessoas mais pobres, consomem menos energia por ano, per capita, cada uma delas, do que um frigorífico americano. E, portanto, nós temos ainda enormes assimetrias dentro dos países da Europa, de Portugal, mas também temos enormes assimetrias entre estes países e os países em desenvolvimento. Como é que tu vês o tema desta articulação e da necessidade e urgência de trazermos também os países em desenvolvimento, de levarmos a inovação aos países em desenvolvimento e os trazermos para a batalha pela sustentabilidade, porque sem eles não será ganho, não é? Fazes perguntas difíceis. E eu sou muito fã do jornal que referiste, do Guardian, e foi dos primeiros, já vou responder à tua pergunta, mas é só para deixar esta nota também. A comunicação social tem um papel importantíssimo e o Guardian foi dos primeiros a tratar os temas do ambiente nas parangonas, nas primeiras páginas, e tu folheias o Guardian hoje em dia, seja online, seja o jornal físico, e tens diariamente um artigo sobre biodiversidade, sobre clima. Tem que se enraizar este tipo de conhecimento, ou seja, a literacia ambiental tem que se tornar mais generalizada. Antigamente, há 5 anos atrás, eu tinha que explicar o que era o CO2. Hoje em dia já toda a gente sabe o que é o CO2. Pronto, isto foi só um à parte. Sim, a transferência de conhecimento norte-sul, etc. Isto é o tema que sempre pautou as COPs do clima, por exemplo, e há alguma relutância
que eu compreendo. Estás dos otimista países... que a próxima seja a COP da Ação, que vai acontecer agora em novembro em Sharm el-Sheikh, COP27? Estou contente porque esta COP já ficou decidida em Glasgow, na última COP, que agora vamos anualmente olhar para o estado de cumprimento. Portanto, vai haver uma espécie de tirar do pulso de todos os países face às metas que eles definiram, que cada país definiu. E já agora, aproveito só para dizer, talvez já saibas, a COP do ano seguinte, 23, será no Dubai e será precisamente a meio deste caminho entre 2015 e 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí sim será uma COP muito consagrada a fazer um ponto de situação deste roteiro. Tenho para pena 2030. que seja no Dubai, acho uma ironia do destino. Exato. Mas estás confiante que esta vai ser um avanço? Não. Eu acho que a próxima COP vai ser um bom momento para algum naming and shaming, ou seja, os países que estão em incumprimento face às metas que eles próprios definiram. Não vão gostar de... vai haver uma percepção pública nos seus próprios países relativamente a essa situação que há 10 anos atrás era completamente indiferente. Hoje em dia, a população, a percepção do público já é importante para os governantes nestas matérias. As COPs são importantes para isso. E a para COP15? pôr o mundo a falar. Tens expectativas acerca da COP15 sobre a biodiversidade? Achei que estavas a falar da COP15 em Copenhaga, que foi um trauma. Sim, não, agora é que vamos ter em Montreal em dezembro. Temos duas COPs muito perto, não é? Uma sobre o clima e outra sobre a biodiversidade. Sim, e uma vai alimentar a outra, e bem. Fico contente porque também o tema da biodiversidade não aparecia nos jornais, exceto o Guardian, e agora as pessoas estão a falar da COP15, e isso é excelente. É excelente. Pelo menos as pessoas com quem nós nos damos, que é a nossa bolha. Não é só a nossa bolha, mas isso é que é... Quando eu fui a Glasgow, de repente toda a gente tinha interesse, eu já fui a muitas COPs, de repente toda a gente queria saber. Eu costumo dizer que é muito mais interessante o off-COP e o after-COP. As COPs têm cada vez mais vida fora delas próprias, porque exatamente são muito participadas pela sociedade civil e não só. Sim. Mas agora as pessoas fora da nossa bolha também querem saber do que é que aconteceu nas COPs. E isso é positivo. O green é o novo black, não é? Como se costuma dizer. Não é? Exato. Finalmente, depois de sermos estranhos. Mas achas que seria possível conseguirmos alguma coisa tipo Acordo de Paris para a biodiversidade, algo equivalente, que pudesse sair da COP15? Estás confiante? Tinha que haver um John Kerry da biodiversidade. Sim. E achas que os serviços ecossistemas deviam ser remunerados pelas empresas, pelos cidadãos, pelos governos? Sim. A Joana, da sustentabilidade, num registro mais pessoal, enfim, não sei se a Câmara de Cascais dá fins de semana aos vereadores, mas ao fim de semana, que ligação têm estes temas no registro mais pessoal e emocional? Sei que tens uma ligação ao mar, não sei se fazes mergulho, mas como é que te ligas? A Joana da biodiversidade vai ao mar, Sim. em todas as estações do ano. Ao contrário de muitos cascalenses, não surfa, não, mas faço sup, paddle, e sim mergulho. Com garrafas? Com garrafa, e é uma oportunidade de ver o mar em todo o seu esplendor e noutra dimensão, não é só aquele manto azul, não é? Claro. E se toda a gente pudesse ter uma janelinha para o mar... Claro. Eu já tive a sorte de mergulhar no Mar Vermelho e tal como dizes, numa zona de deserto, ali na proximidade do Mar Vermelho, em que de repente se mergulha e são catedrais de vida e cor a contrastar com a serenidade do deserto cá fora e, portanto, como dizes, muitas vezes não se adivinha que o fundo do mar pode ser tão belo e tão rico. Mas mais temas ligados à sustentabilidade que possam ajudar a alimentar essa chama e essa ambição por um mundo melhor, que não é só, de certeza, uma adesão analítica, também é uma adesão afetiva. É criar o afeto. É a janela para o mar, é a janela para o verde, e depois é a informação. Como eu disse há bocadinho, a informação só por si não chega, mas se houver informação sobre o que está a acontecer, os riscos, sem dramatização, porque se dramatizamos muito, bloqueamos e ninguém sabe o que fazer. Portanto, é informação sobre os riscos que nós corremos, mas informação associada também às alternativas. Eu aceito, Joana, mas qual foi o momento na tua vida em que decidiste que querias fazer? Quando a minha casa ia ardendo. Sim, eu tinha 5 anos e o bosque onde eu vivia com os meus pais e o meu irmão mais novo estava todo em chamas. E, por sorte, a casa não ardeu, mas tudo à volta ardeu. O bosque desapareceu. E a seguir a isso veio estradas de alcatrão, antes eram de terra, casas grandes, hotéis, campos de golfe. O que não é necessariamente mau, mas foi o contraste desta transformação que me fez despolutar
aqui uma chama, que eu acho que nunca se vai apagar, em relação a estes temas. A ambientalista nasceu aí aos 5 anos. Muito bonito. Lembra o título daquele livro, Que Fazer Quando Tudo Arde, e é bonito que desse incêndio tenha surgido uma chama, neste caso uma chama boa, e que seja aquela chama que ainda hoje alimentas com a tua vida profissional, que é muito inspiradora. O Jean Cocteau, uma vez perguntaram-lhe se a casa dele ardesse, o que é que ele salvaria, e ele disse o próprio fogo. Que essa tua ambição por um mundo melhor possa ter sempre muito espaço para crescer e para nos mobilizar a todos. E quanto ao mais, teremos para o mês que vem uma nova conversa Apocalipse Não, na Rádio Futura, pela mão do BCSD Portugal. Obrigado.